professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e também da FAP, para nos ajudar a entender essas questões internacionais dessa sexta-feira. Professor Vinícius Rodrigues Vieira já conosco. Olá, professor! Bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL. Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, professor. Vamos começar por essa última, né? Trump ameaça realizar ataques terrestres agora contra o México. Qual é o risco real disso, na sua análise? Bem, depois do que se passou na Venezuela, em que Trump, e aqui não é, obviamente, sempre importante dizer, uma defesa de Nicolás Maduro, mas o que Trump fez ali contra a soberania venezuelana transformou um país num protetorado de fato, ou seja, o país não tem soberania, não tem independência de fato, e está muito longe, é importante dizer, de uma redemocratização. Nós não podemos duvidar de nada quando o assunto é como o Sakamoto estava muito bem colocando. Trump quer usar elementos de política externa da força americana para justamente encobrir aí problemas domésticos, como a sua perda de popularidade, que, ao meu ver, tende a se agravar depois aí da morte dessa cidadã americana lá em Minnesota por agentes do ICE. Então, nós temos aqui, Fabiola e Sakamoto, um cenário de crescente conflagração, porque, como a gente já falava lá no passado, né, tinha até uma música do Rapa no contexto do 11 de setembro, né, no começo do século. Ninguém regula a América, e Trump está levando essa lógica às últimas consequências, com problemas não somente aqui na América Latina, mas para a ordem global em geral. E, ô professor, quando a gente ouve essas ameaças de Donald Trump, é possível algum tipo de preparo para isso, né? Porque quando ele começou a disparar aí as ameaças à Venezuela, porque ele não escondeu isso, né? Ele fala, vai lá e faz, às vezes não faz, às vezes só ameaça. Nesse caso, por exemplo, em relação ao México, o que deveria ser feito? A gente vê a resposta da presidente do México dizendo: não aceitamos, isso é um ataque à soberania, esse tipo de ação nunca trouxe democracia. Mas e além disso, o que é possível fazer para se defender de ameaças de Donald Trump? Acredito, Fabiola e Sakamoto, que nós temos aqui o seguinte cenário. A América Latina, e isso também ecoa o que se passa na diplomacia brasileira, ela tem essa tradição de sim confiar no direito internacional. Se o direito internacional está sendo solapado pelos Estados Unidos, então qual é a alternativa? Justamente fazer gestões diplomáticas de bastidor. Vamos pegar o exemplo da Colômbia, né? O Gustavo Petro, foi acusado por Trump de chefiar também ali um cartel, que também era uma acusação que recaía sobre o Maduro que tem diversos crimes nas costas contra o povo venezuelano, mas o próprio Trump, depois ali o governo americano, tirou essas acusações do próprio Maduro, né? Não é bem uma chefia de cartel. E estava insistindo que o Gustavo Petro, um presidente democraticamente eleito, estava ali cometendo o mesmo crime. O que se passou ali momentos depois? Houve uma ligação telefônica entre as partes, porque é claramente a expressão de um trabalho de diplomacia, de bastidor, que envolve o que é diplomacia profissional, é importante dizer, de ambos os lados, que não se deve confundir as ações do Trump com as posições, principalmente dos burocratas americanos, que entra governo, sai governo, continuam ali a comandar, operacionalizar a política externa americana, que são cientes do poder americano, mas sabem que sem aliados, esse poder tende a evaporar ao longo do tempo. Então, não tenho dúvidas que Cláudia Sheinbaum está sim dando declarações em público, mas como ela fez na questão das tarifas, busca canais nos bastidores para evitar o pior. E no caso da Colômbia, há esse precedente de conversa com o presidente, não houve por oração. Talvez ali no caso do México, isso também resulte em algo. Pode-se argumentar que na Colômbia houve ataques marítimos, mas um ataque por terra seria muito pior, uma consequência devastadora para as relações não só entre Estados Unidos e México, mas também para a já combalida ordem global, ou desordem, melhor dizendo, que estamos vivendo graças às ações não só de Trump, mas principalmente às ações do atual governo americano. Professor, Donald Trump anunciou que as petrolíferas dos Estados Unidos vão investir 100 bilhões de dólares na Venezuela. O presidente disse que as empresas vão reconstruir toda a infraestrutura venezuelana para o setor, que está muito destruída. A Venezuela sempre teve bastante capacidade, né, de produção de petróleo
e estava com isso muito caído diante justamente da situação difícil do país. Ele diz e falou, né, que realmente vai fazer um investimento de 100 bilhões. Ele terá uma reunião hoje com representantes das petrolíferas dos Estados Unidos para que faça isso. Bom, vamos lá. Eu queria que o senhor trouxesse aí duas respostas em relação a isso. Em primeiro, isso pode ser considerado de alguma maneira uma boa notícia para a Venezuela? Em segundo, ele pode fazer isso, né? Quer dizer, dentro do direito internacional tem alguma coisa para conter Donald Trump? Bem, se nós levarmos em conta que a atual presidente Delcy Rodrigues está ali seguindo o que Trump está fazendo, quer, nós não temos muita alternativa. A própria Venezuela não tem alternativa alguma, porque qual pode ser a alternativa a não aceitar essas pressões aí por investimentos? Eu coloco aqui esses investimentos entre aspas, o fato de que nós temos ali ameaças de novos ataques. A grande questão é que esses investimentos eles podem ser justamente direcionados exclusivamente à questão ali dos Estados Unidos buscarem, né, ter mais lucros com o petróleo venezuelano em detrimento do povo venezuelano, que é uma situação, ironicamente, que levou em parte, não explica apenas isso, mas levou em parte as pessoas a colocarem chaves no poder, porque a Venezuela era um país muito rico, agora está pobre, mas era um país rico em que o povo não participava ali dos benefícios do petróleo. Portanto, Fabíola Sakamoto, temos aqui um cenário em que os problemas da Venezuela, infelizmente, estão muito distantes de serem resolvidos, porque o que a história demonstra é que quando temos projetos de desenvolvimento, investimentos que são governados, né, por terceiras potências e não pelo próprio povo de um país, esses projetos tendem a não reverterem-se ali em benefícios para a população local. Professor, uma última pergunta, que eu sei que o senhor tem uma agenda aí extremamente apertada em relação ao assunto dessa sexta-feira, que é o anúncio da União Europeia aprovando o acordo com o Mercosul. Muita expectativa sobre isso. Eu e o Sakamoto falávamos a respeito disso há pouco aqui. Os países da União Europeia dão um sinal verde para o acordo comercial com o Mercosul. Essa assinatura pode ser feita ainda na segunda-feira, né, lá no Paraguai, mas há muita expectativa para que isso possa realmente, pela primeira vez, ser anunciado, né, União Europeia e Mercosul, no maior acordo já feito na história comercial internacional. O senhor acredita que isso realmente pode sair? Isso é bom ou é ruim para o Brasil? Vamos lá, Fabiola Sakamoto. De fato, ele pode sair, tendo ali resolvido a pendência com a Itália, que esperava se juntar ali nos últimos meses. A França e demais opositores, como a Irlanda, por exemplo, o principal é a França, mas sem o bloqueio da Itália, sem a participação da Itália, um bloqueio não é possível. Mas é a questão que fica, e nós temos que ver os termos finais do acordo, quais são as chamadas salvaguardas, aqui de maneira muito breve. O que são salvaguardas? São justamente mecanismos que permitem que a União Europeia, ao meu entender, unilateralmente, declare ali que há uma espécie de excesso de importações vindas aqui da América do Sul e, portanto, nós temos aqui um cenário em que o acordo pode de nada valer, porque nós somos muito competitivos em agricultura, então a expectativa é que, de fato, nós entremos ali com bastante força, mesmo com as limitações que ainda existirão, como cotas, ali, como no caso da carne bovina, no mercado europeu. E se os europeus ainda assim quiserem acionar essas salvaguardas, nós teremos aí um acordo que, de fato, nada vale para o nosso setor mais importante. Podemos ganhar em outras áreas no longo prazo, como imagino que acontecerá na questão da indústria, que deve receber mais investimentos e se tornar mais competitiva ao longo do tempo. Mas é importante prestar atenção nas condições que principalmente serão impostas ao setor agrícola, não somente brasileiro, mas também o argentino e o uruguaio em particular, que são muito competitivos e que despertam aí essa fúria por parte da França, que, ao meu ver, sem a Itália, não conseguirá bloquear o acordo. Mas talvez o grande ganho não esteja na questão comercial.
O acordo ele ganha extremo valor, mesmo com todas essas potenciais limitações, num contexto em que Trump é protecionista, num contexto que Trump ameaça as Américas, e nós podemos sinalizar para o mundo, junto com a Europa, que nós ainda acreditamos no multilateralismo e podemos o quê? Ter mais relações com a Europa, com consequências não só no campo econômico, mas também geopolítico. E para a Europa é um excelente negócio porque ela está pressionada por Rússia, por China e pelo seu antigo aliado Estados Unidos, que tudo indica pode deixar de lado a Europa em nome, por exemplo, de conquistas maiores, como Trump já sugeriu, a própria conquista da Groenlândia. Então, é bom para a Europa e para a América do Sul, não tanto na questão comercial, mas na questão geopolítica que governa as relações internacionais neste século. Tô até esperando alguma coisa do Trump que vem aí, né? Porque vai ficar uma fera. Professor, agradeço muito a sua participação. O professor gentilmente aqui nos atendeu muito rapidamente e é sempre uma honra, como eu até disse ontem aqui, né, para nossa audiência, compartilhar dos conhecimentos de vocês, professores. Até! Muito obrigado, até mais, excelente dia a todos.